Olá, meu nome é Andréia Torres e eu estou aqui hoje em parceria com o Instituto IEPSIS para falar de nutrição no autismo e o que a gente tem em termos de evidências científicas. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar mensagem aqui embaixo ou mesmo nas minhas redes sociais. Esse é um assunto que vem despertando muito interesse não só nas famílias de pessoas com transtorno do espectro autista, mas também na comunidade científica e dentro dos consultórios de profissionais de saúde por conta do aumento do número de casos em todo o mundo. O ser humano tem uma necessidade de interações sociais, mas no TEA, no transtorno do espectro autista, a gente pode ter um déficit nessas interações. Todos nós podemos ter déficits nessas áreas, não só na interação social, mas também na comunicação, na nossa capacidade de reciprocidade, na capacidade do uso de linguagem, na capacidade de iniciar e manter relações. Podemos ter estereotipias vocais ou motoras, uma adesão mais inflexível a rotinas e rituais, podemos ter também interesses restritos, alterações sensoriais, por exemplo, eu não gosto de ambientes muito barulhentos. Porém, no TEA, esses prejuízos são de uma dimensão maior, afetando a vida da pessoa e de seus familiares e gerando uma necessidade de suporte que pode ser maior ou menor, dependendo do caso. É importante salientar que o autismo não é uma doença. Uma pessoa pode ser autista e saudável, ou ela pode ser autista e estar com pneumonia. Então, nesse caso, ela está doente. O autismo, assim como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é o neurodesenvolvimento? É esse conjunto de etapas que acontecem desde a barriga da mãe e que levam ao crescimento, ao desenvolvimento do cérebro. Dentre os eventos importantes para o neurodesenvolvimento estão a neurogênese, a formação de neurônios, a migração desses neurônios para áreas específicas do cérebro, a gliogênese, a formação de células da glia, células de suporte dos neurônios, células produtoras da bainha de mielina, células de defesa, a própria formação de sinapses entre os neurônios para facilitar a comunicação entre todo o cérebro, a mielinização dos neurônios para que essa informação seja trocada de forma mais rápida e um processo conhecido como poda sináptica que torna o cérebro mais eficiente. Se houverem prejuízos nessas etapas, em qualquer uma delas, a pessoa pode desenvolver então um transtorno do neurodesenvolvimento. E veja que para cada um desses eventos relacionados ao neurodesenvolvimento, existe uma fase da vida em que esses processos são mais ativos. E cada uma dessas fases, cada um desses momentos são então janelas de oportunidade para o desenvolvimento cerebral. Então é muito comum as pessoas chegarem no consultório de nutrição e falarem assim: doutora, eu ouvi falar que uma criança com autismo que não falava tomou um suplemento X e começou a falar. Isso vai acontecer com meu filho também, se ele começar a utilizar esse suplemento? E a gente não tem como dizer isso. Em primeiro lugar, em que momento essa pessoa está? Ela está recebendo os estímulos que ela precisa para falar, por exemplo? Porque esse neurodesenvolvimento depende de uma série de fatores que vão ocorrendo de forma simultânea, de mãos dadas. Existem áreas do cérebro relacionadas à comunicação, inclusive a comunicação verbal, que precisam ser estimuladas desde cedo. Então, uma criança que não falou até os 6, 7, 8 anos, nem com o melhor suplemento do mundo, ela vai ser capaz de compensar esse subdesenvolvimento se ela não teve o estímulo certo nas fases iniciais da vida. É claro que sem nutrientes nós não performamos no nosso melhor. Uma criança muito anêmica, por exemplo, uma criança que teve uma deficiência muito severa de iodo ainda na barriga da mãe, uma criança desnutrida, uma criança que nasceu muito prematura e que não houve a estimulação precoce associada a uma alimentação adequada, essa criança ou essas crianças podem ter um neurodesenvolvimento mais lento ou mais prejudicado, ou mesmo falhas nesse neurodesenvolvimento. Por isso é importante que todas as intervenções sejam precoces, mesmo que a criança ainda não tenha um diagnóstico. E onde que a nutrição vai atuar? Hoje nós já sabemos que a genética, ela representa uma importante contribuição para o desenvolvimento de um transtorno do neurodesenvolvimento. Já foram identificados mais de 1.000 genes associados a prejuízos no neurodesenvolvimento. Mas sabemos também que existe um expossoma
relacionado ao transtorno do espectro autista. O expossoma é o acúmulo de influências que, associados à genética, vão gerar uma resposta. Então, você não vai ter pessoas com TEA com características idênticas, justamente porque elas podem ter alterações genéticas diferenciadas dentre esses 1000 genes que já conhecemos, e fora isso, ela pode ter sido exposta a diferentes fatores. Então, a gente pode ter uma criança que, além de ter essas alterações genéticas, nasceu prematura, foi exposta a traumas durante esse período em que ela ficou internada na unidade de tratamento intensiva, utilizou muito antibiótico, e esses todos são fatores que podem levar a prejuízo no sistema imune, podem levar a alterações na microbiota intestinal, podem contribuir com a perpetuação da inflamação orgânica, intestinal, neuroinflamatória. Além disso, conhecemos já compostos tóxicos que estão relacionados a uma maior chance de uma mãe ter um filho com um transtorno do neurodesenvolvimento, incluindo TEA, como o uso do ácido valproico na gestação. Então, uma criança e uma mãe com diferentes suscetibilidades genéticas expostas a diferentes fatores, como infecções, como contato com toxinas, como deficiências nutricionais, isso tudo pode contribuir para alterações de metilação e sulfatação, com disfunção mitocondrial, com uma menor capacidade de eliminação de toxinas, né, uma menor capacidade de detoxificação, com doenças autoimunes que podem aumentar a neuroinflamação, a produção de citocinas inflamatórias, como interleucina 6, que podem afetar então negativamente o neurodesenvolvimento. Só que o que aumenta esse processo inflamatório em uma pessoa nem sempre é o que aumenta o processo inflamatório em outra pessoa. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem alterações genéticas e não consegue digerir a proteína do glúten, ela pode inflamar ao entrar em contato com esse componente do alimento. Outra pessoa pode estar inflamando por outros motivos, como o uso de medicamentos, como a deficiência de vitamina A, como alterações genéticas que nós vamos conhecer hoje que afetam o metabolismo de micronutrientes e assim por diante. Agora, a questão é que quando a gente tem esse processo neuroinflamatório perpetuado, a gente pode ter logo no início da vida uma menor mielinização. Um estudo publicado na revista Nature Neuroscience em 2020 mostrou que o cérebro de pessoas com autismo pode ter uma menor quantidade de oligodendrócitos maduros. E os oligodendrócitos são justamente essas células que aqui nessa imagem estão representadas em azul, que controlam a mielinização dos axônios dos neurônios. A mielina não só controla a velocidade de entrega de informações no cérebro, mas neurônios com menos mielina vão estar também mais suscetíveis a danos. É o que acontece, por exemplo, em doenças como a esclerose múltipla. Uma das causas da mielinização insuficiente no autismo pode ser uma mutação de um gene chamado TCF4, que é o fator de transcrição 4 associado à remielinização. Agora, existem estudos mostrando que a gente pode estimular esse gene, aumentar a sua expressão com o uso de alimentos contendo probióticos, como o kefir, e não deixando faltar na dieta nutrientes como vitamina D, ômega 3, gorduras monoinsaturadas presentes, por exemplo, no azeite, no abacate, em algumas castanhas, e também alimentos ricos em antioxidantes que vão proteger o cérebro contra esses efeitos da neuroinflamação. Essa proteção do cérebro é muito importante, até porque não existe nenhum medicamento eficiente para o tratamento do autismo. O que nós temos é um conjunto de fármacos para o tratamento de comorbidades que podem estar associadas ao espectro do autismo. Então, dependendo do que está acontecendo com a pessoa, ela vai se beneficiar ou não desses medicamentos. Existem medicamentos para tratamento da insônia, para tratamento de desordens gastrointestinais, medicamentos para tratamento de comportamentos autoflagelatórios, tratamento de irritabilidade e assim por diante. Ou seja, não existe uma cura com esses medicamentos, o que existe é o tratamento dessas comorbidades, e o que a gente tem de terapia padrão ouro para melhoria de comportamento é justamente a análise do comportamento aplicado, que é a ABA, uma outra terapia que é o Denver. Estudos de imagem mostram modificações no cérebro das pessoas que fazem essas terapias.
Ou seja, o cérebro ele é maleável, ele aprende, ele se molda. Tanto é que com as terapias, cerca de 3 a 5% das crianças evoluem a ponto de saírem do espectro autista e aproximadamente 95% das crianças que recebem 2 anos de terapia intensiva, cerca de 20 horas por semana, vão falar, vão desenvolver a linguagem verbal. Já entre as crianças que não recebem a intervenção ou que são pouco estimuladas, esse desenvolvimento da linguagem verbal fica em torno de 38%. Ou seja, não existe melhoria espontânea na maioria das vezes dessas crianças ou dessas pessoas com TEA. Elas precisam de um direcionamento dado pela terapia. E a nutrição, obviamente, entra como suporte, mas não como terapia principal. A mesma coisa a medicação, que também entra como suporte, mas não como terapêutica principal. E essa medicação também não é prescrita para qualquer pessoa. Geralmente ela é necessária quando observa-se comportamento violento em relação aos outros, comportamento autoflagelatório, ou seja, a criança está se machucando, está se agredindo, está batendo a cabeça na parede, uma agitação motora muito intensa a ponto de atrapalhar o desenvolvimento, a ponto de atrapalhar a adesão às terapias, ou a ponto da criança desenvolver lesões, por exemplo, por esforço repetitivo, quando ela bate muito uma parte do corpo, ou quando ela balança muito alguma parte do corpo. E a medicação também pode ser prescrita na vigência de comorbidades psiquiátricas conjuntas com TEA. Então, pode ser uma pessoa TEA com esquizofrenia, TEA com depressão, TEA com transtorno bipolar, com ansiedade, com fobias, com transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno opositor desafiador, transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade e assim por diante. Então, acompanhamento com o neurologista, com o psiquiatra, é muito importante. A risperidona, por exemplo, é um dos medicamentos muito prescritos no TEA. É utilizado, por exemplo, quando a pessoa tem distúrbios do sono, distúrbios alimentares, é utilizado para melhoria da concentração, para melhoria de problemas sensoriais, só que ela tem efeitos colaterais, ou pode ter efeitos colaterais em algumas pessoas, como sonolência, aumento de peso, um efeito colateral muito importante, aumento de apetite, aumento do risco de diabetes, aumento do risco de resistência à insulina, de aumento de colesterol, disfunções hepáticas, então precisamos estar controlando as enzimas do fígado, glicemia. Meninos com o uso prolongado da risperidona podem desenvolver ginecomastia, aumento das mamas pelo aumento do hormônio prolactina, então é outro item que a gente tem que dosar no perfil hormonal dessa pessoa, e a gente vai colocando na balança, junto com o médico, junto com a família, o que é mais adequado em cada momento, porque pode ser que em algum momento a pessoa precise da medicação e em outros momentos não. E até para esse desmame da medicação ser mais facilitado, a gente pode estar utilizando componentes que ajudem a trazer mais relaxamento para essa pessoa, desacelerar os pensamentos, desacelerar os comportamentos compulsivos ou obsessivos. E esse desmame do medicamento, ele acontece com a estabilização mesmo do comportamento. E a gente pode facilitar isso, corrigindo problemas de metilação, por exemplo, quando a pessoa tem alterações de genes como MTRR, MTR, MTHFR, problemas de sulfatação, problemas de detox. A gente vai ver alguns depois exames genéticos de pacientes com TEA ainda hoje. E alguns nutrientes podem ser suplementados justamente para promover esse relaxamento ou as características que você está buscando. Então, existem estudos com teanina, com GABA, com magnésio, com melatonina, com aminoácidos que aumentam GABA. É muito importante também a correção da disbiose intestinal, a avaliação de alergias, a manutenção de terapias. Aí não só a ABA, mas para pessoas maiores, mais velhas, muitas vezes a terapia cognitivo-comportamental, atividade física e outras terapias, justamente para facilitar o relaxamento e o desmame da risperidona. Agora, não existe uma fórmula mágica, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, você pode ter um paciente com TEA que nasceu de parto normal, outro que nasceu de cesariana, e a gente vai ver o impacto disso na microbiota e no comportamento. A gente pode ter gatilhos diferentes, então, em vigência de uma genética específica, o que aconteceu para determinados genes se comportarem de determinadas maneiras que tiveram impacto negativo no neurodesenvolvimento? Essa pessoa
nasceu prematura, ela precisou usar muito antibiótico, e o que é que está perpetuando isso? Existe uma alergia alimentar não tratada e existe o uso de medicamentos que alteram o metabolismo. E aí, como é que está todo esse metabolismo? Eu consigo assimilar os nutrientes depois da digestão? Eu consigo me defender e fazer reparo de células? Minhas mitocôndrias funcionam bem, eu consigo produzir ATP na quantidade adequada, consigo eliminar as toxinas depois de metabolizadas, eu tenho uma produção de receptores adequadas, uma produção de proteínas de transporte adequada, meus neurônios estão se comunicando adequadamente, como está a integridade das minhas membranas, porque tudo isso vai afetar não só o nosso corpo físico, mas a parte emocional, a parte mental. E existem todos os fatores de estilo de vida que também variam de família para família, de pessoa para pessoa, e que afetam nossa saúde física e mental. E lembre que uma boa saúde mental depende também de um corpo saudável. Então, essa pessoa dorme bem, ela faz atividade física, como é a alimentação dessa pessoa, a hidratação dessa pessoa, qual é o grau de estresse dessa pessoa, como estão os relacionamentos. E aí, esse conjunto todo, em cima dessa genética que a pessoa herdou, que vai me trazer determinadas características. E é por isso que a gente tem um espectro de apresentações do autismo. Nenhuma pessoa com TEA vai ser igual a outra. Uma pessoa vai comer pão e vai ficar super bem, super energizado e feliz, e a outra pessoa vai comer pão e no dia seguinte o intestino não funciona, a pessoa está mais inflamada, tem mais alteração comportamental. Todo mundo tem que ter intestino que funciona bem. Todo mundo. E no TEA isso também é importante. Vamos ver alguns estudos. A gente já tem um corpo de conhecimento científico muito grande dessa interação intestino-cérebro. E é uma interação bidirecional, assim como o que acontece no meu intestino influencia o meu funcionamento cerebral, mas o que acontece também no meu cérebro vai influenciar a minha microbiota e o meu funcionamento intestinal. E muitos estudos identificam mudanças na microbiota das pessoas com TEA. Essas mudanças podem ser decorrentes do estresse, da seletividade alimentar, de deficiências nutricionais, como deficiência de zinco, baixo consumo de fibras. Porém, o que alguns estudos têm tentado fazer é separar esses outros fatores e ver se existe algo intrínseco à pessoa com TEA que faz com que o intestino dela já seja diferente. Esse estudo aqui foi bem interessante porque eles fizeram o seguinte: eles analisaram a microbiota de pessoas com TEA e de pessoas neurotípicas, tanto nascidas de parto vaginal quanto nascidas de parto cesariano. Então vamos começar a ver aqui as pessoas típicas. As pessoas típicas, quando nascidas de parto vaginal, têm uma microbiota muito mais diversa. E quanto mais diversa é essa microbiota, mais protegida aquela pessoa tá, maior capacidade de resiliência esse intestino tem. Já nas pessoas típicas nascidas de cesárea, a diversidade bacteriana é muito menor. E isso é significativo, tá? Entre as pessoas nascidas de cesárea e as pessoas nascidas de parto vaginal, a gente já observa uma mudança muito grande nessa microbiota. Agora, o que eles viram foi muito interessante. Eles viram que as pessoas com TEA, mesmo as nascidas por parto vaginal, já tinham uma microbiota muito menos diversa em relação às pessoas típicas, e aquelas pessoas com TEA nascidas de parto cesariano, uma diversidade baixíssima, ainda mais baixa do que as pessoas típicas nascidas de cesariana. Então aqui já é um primeiro estudo que tenta mostrar que realmente existem modificações na microbiota que são inclusive independentes do estresse depois, pós-natal, independente do que essa criança vai comer depois que ela nasce, mas que são intrínsecas ao TEA e que, claro, sofrem influência de fatores ambientais, como o tipo de parto. Além do tipo de parto, o uso de antibióticos e outros medicamentos pode afetar a microbiota, uma dieta mais monótona, uma dieta mais rica em alimentos ultraprocessados e pobre em fibra, uma dieta mais inflamatória, alergias alimentares, deficiências de nutrientes como zinco. E agora, essa mudança da microbiota, ela pode alterar comportamento? Então, um primeiro estudo avaliou se ratinhos que recebiam
bactérias provenientes da microbiota de crianças diagnosticadas com TEA ou ratinhos que recebiam bactérias de uma criança com desenvolvimento típico, se esses ratinhos iam se comportar de forma diferenciada. E de fato, sim. Então, eles viram que os ratinhos que recebiam as bactérias provenientes das crianças com TEA, eles eram mais agitados, eles eram menos sociáveis, eles tinham mais problemas comportamentais, enquanto os ratinhos que recebiam as bactérias provenientes das crianças típicas tinham uma diminuição de comportamentos repetitivos, eram mais sociáveis, eram menos excitados, produziam mais substâncias relaxantes como GABA. Não existe ainda um estudo que mostre se realmente existe uma microbiota própria do TEA. Esse aqui é uma análise de um paciente com transtorno do espectro autista, análise da diversidade bacteriana dessa pessoa, e o que o estudo mostrou, o que o exame mostrou em primeiro lugar, é que essa criança tinha uma diversidade bacteriana de fato menor do que a média populacional. Então, aqui nessa área em azul, a gente está vendo qual é a média em termos de diversidade das pessoas, e aqui está a média dessa pessoa com TEA. Eu posso ter um outro exame de um outro indivíduo com TEA com resultado diferente? Posso. Eu tenho clientes que têm uma diversidade muito menor e clientes que têm uma diversidade muito maior, mesmo tendo TEA. Porém, o que acontece mais frequentemente é uma diversidade menor, especialmente se tiver nascido, então, de parto cesariano, se tiver uma dieta mais monótona. E isso faz também com que essa microbiota tenha um perfil mais pró-inflamatório. Então, são identificadas nas fezes dessa pessoa muito mais bactérias que inflamam o intestino do que bactérias que desinflamam. Eu tenho um outro vídeo sobre esse teste em que eu fiz a minha própria análise. E olha que interessante, eu fiz essa minha análise quando eu estava com Covid e com diarreia. E mesmo estando doente, mesmo estando passando mal, 24 horas no banheiro, a minha quantidade de bactérias pró-inflamatórias era muito menor do que essa, dessa pessoa aqui com diagnóstico de TEA. Depois eu vou deixar o link para vocês assistirem esse outro vídeo, tá? Esse aqui especificamente é o teste do DNA bacteriano feito pela empresa Biome Hub. O teste se chama Probiome, tá? E é um teste muito interessante, então, para a gente até acompanhar as mudanças da dieta que vão beneficiar essa microbiota. Então, a partir dessa análise, eu sei que eu preciso diversificar a minha alimentação para que essa diversidade bacteriana aumente, para que essas bactérias mais inflamatórias comecem a morrer e dar espaço para bactérias com perfil mais anti-inflamatório. A partir da dieta, né, e meses de dieta, modificação alimentar, fazemos um outro teste como esse para ver quais foram já as alterações que nós tivemos. Isso é muito importante porque até 70% das pessoas com TEA relatam modificações gastrointestinais que podem cursar com gases, com prisão de ventre, com diarreia, com desconforto digestivo. E aí você imagina uma criança de 2 anos que vive com dor de barriga. Ela não vai ter o mesmo desempenho numa terapia do que uma criança que está com essa microbiota super saudável. E aí, em específico a alteia, foram realizados estudos em que foram vistos os efeitos da suplementação probiótica, não só no conforto gastrointestinal, mas em sintomas típicos do autismo. E eles viram que a suplementação de probiótico foi associada a melhorias em alguns desses sintomas, melhorias no funcionamento adaptativo e nos perfis sensoriais. Nesse caso aqui, foi um estudo feito com crianças pré-escolares. E então elas tiveram um benefício muito maior do que aqueles pré-escolares com autismo tratados com placebo. Agora, muita gente vai falar assim: ah, eu tentei dar probiótico e meu filho passou mal, ou eu vi que os comportamentos pioraram, ou que ele teve mais gases, mais dor de barriga. Então, conforme a gente vai tratando o intestino, esse intestino vai melhorando, a tolerância aos probióticos vai aumentando. Até lá, o que a gente pode fazer é usar os MAMPs ou biomamps, que são cepas bacterianas inativadas. Então, quando a gente olha para as bactérias, nós temos bactérias gram-negativas, bactérias gram-positivas, e essas bactérias possuem peptidoglicanos
em sua parede celular. Esses peptidoglicanos conferem mais estabilidade, maior resistência a essa membrana. E aí, quando essa bactéria morre, ela libera esses peptidoglicanos, que são chamados de padrões moleculares associados a esses micro-organismos. Então, quando essas bactérias estão mortas, apesar delas não se multiplicarem mais, obviamente, no intestino, o que é um probiótico? É uma bactéria viva que, ao chegar no intestino, vai se multiplicar e vai gerar efeitos positivos na saúde da pessoa. Já os biomamps, eles vão ser, então, estruturas dessas bactérias mortas, pedaços dessas bactérias mortas, padrões moleculares associados a esses micro-organismos, e que mesmo mortas, mesmo não se multiplicando, vão entrar em contato com o sistema imune intestinal, fazendo com que esse sistema imune responda de forma positiva, melhorando a saúde desses enterócitos, dessas células intestinais e também diminuindo a inflamação intestinal. Alguns desses peptidoglicanos são o ácido N-acetilmurâmico, que é convertido em muramil de peptídeo, que é um MAMP, então, na hora que é liberado. Também é chamado produto de paraprobiótico, ao invés de probiótico, é um paraprobiótico. E esses paraprobióticos podem ser suplementados, nós podemos fazer manipulação de biomamps e na composição desse biomamp vamos colocar aqueles biomamps relacionados às características que queremos estimular. Então, por exemplo, o biomamp do Lactobacillus casei tem efeito antialérgico, o biomamp do Streptococcus thermophilus tem efeito antialérgico e de melhoria de imunidade, o biomamp do Lactobacillus acidófilos, efeito anti-inflamatório, do Lactobacillus gasseri, efeito antimicrobiano e anti-inflamatório, do Lactobacillus helvéticos, reduz risco de infecções, Lactobacillus raminosos, antialérgico e anti-inflamatório, e o Lactis, aumento da imunidade. Os biomamps, eles são mais caros do que as bactérias probióticas, então a gente não precisa usar tudo de uma vez, pode começar com um ou outro tipo de biomamp e aumentando a dosagem para teste. E tem pessoas que falam, não, eu já acho o probiótico caro, não vou conseguir dar o biomamp. Então, outra estratégia é matar o seu probiótico. Você pode pegar o probiótico que você tem em casa, em cápsula, em sachê, e colocar numa bebida quente, como um chá quente ou outra bebida quente, a sopa, e aí aquele probiótico ele vai morrer e vai começar a liberar esses peptidoglicanos. Não é a mesma coisa de você ter um feito na indústria farmacêutica, com controle do processo, em que você sabe exatamente a quantidade que foi liberada, formada, o quanto você tem ali dentro daquele produto, mas já é uma forma de inativação da bactéria probiótica para que você tenha um efeito mais positivo sem ter, por exemplo, a formação de gases. A mesma coisa você poderia fazer com o kefir. Então, se você não tem acesso ao probiótico, você consegue o kefir que você encontra por doação, as pessoas doam o kefir de umas para as outras. Existe o kefir de leite, para quando a pessoa não tem alergia ao leite. Existe o kefir de água, quando você não quer introduzir ou não pode introduzir os laticínios na alimentação. E você pode consumir esse kefir com as bactérias vivas, ou você pode também inativar esse kefir, usar o kefir, por exemplo, na composição de um bolo que você vai fazer, e aí o calor vai inativar essas bactérias e você vai ter a formação ali de MAMPs. O que a gente busca com isso é uma redução da inflamação e uma redução também da neuroinflamação, com um efeito positivo no comportamento. Outra questão que melhora o comportamento é quando a gente tem um aumento de proteína de choque térmico. Isso foi começado a observar pelos próprios pais que diziam aos médicos que quando a criança tinha febre, principalmente febre a partir de 38,8 graus, os comportamentos melhoravam ou as estereotipias diminuíam. Então, o que está acontecendo quando a gente tem uma febre é que o nosso corpo produz proteínas de choque térmico para manter as células saudáveis. Toda vez que aumenta a temperatura muito do corpo, a gente pode ter uma desnaturação de proteínas, de enzimas, de anticorpos, o que não é adequado para o nosso organismo. Então, as proteínas de choque térmico vão ter um efeito protetor, principalmente em relação aos neurônios, protegendo a sua comunicação e melhorando também a função sináptica. Agora, a gente não vai induzir febre nas crianças, então, uma outra forma
de estimular essas proteínas de choque térmico é justamente com o consumo do sulforafano. Existem suplementos de sulforafano, tá? Com quantidades de sulforafano até altas. Esse aqui é uma marca aqui da Europa que tem 100 miligramas de sulforafano, mas o sulforafano ele é formado no próprio alimento quando a gente consome as brássicas, que é aquele grupo de vegetais onde estão brócolis, couve-flor, couve, rabanete e assim por diante. Esse sulforafano, ele é formado quando o alimento é triturado, seja trituração pela nossa mastigação, seja uma trituração artificial, como acontece quando a gente coloca no liquidificador. Agora, os efeitos no estudo são do sulforafano diário, numa quantidade até baixa, que é utilizada nesses estudos, de micromóis, né? Então, esse suplemento que eu mostrei tem 100 miligramas, tem uma quantidade alta em relação a esses estudos. Bom, como que a gente pode, então, fazer um consumo diário de sulforafano nos indivíduos com TEA? Você pode, por exemplo, comprar um brócolis inteiro, corta as cabeças do brócolis, coloca no liquidificador com um pouquinho só de água, suficiente para você conseguir bater esse brócolis e formar uma polpa. E aí, na hora que você bate esse brócolis, você libera uma enzima que está dentro da célula do brócolis, que é a mirosinase, e essa enzima sendo liberada vai promover a formação de sulforafano. E o sulforafano, ele tem efeitos antioxidantes, tem efeitos de aumentar o número de mitocôndrias nas células, tem efeito de diminuir a resposta ao estresse, facilitando o reparo de proteínas, facilitando o reparo de DNA no cérebro. Ele diminui o NF-kappa-beta, diminui a inflamação no cérebro. E no TEA, a suplementação de uma quantidade baixa de sulforafano reduziu em 65% sintomas como irritabilidade, hiperatividade, estereotipia, problema de linguagem, de 1 mês a 18 semanas após o início do uso. Então, você bate o brócolis no liquidificador, forma ali bastante sulforafano, e aí você congela essa polpa em cubinhos de gelo e tira um cubinho por dia e coloca no alimento que aquela criança aceitar. Pode ser na sopa, pode ser dentro de uma receita de um muffin que você vai fazer, de um bolo que você vai fazer, pode ser misturado no feijão, misturado no arroz, onde a criança aceitar, tá bem? Uma pergunta que nunca deixa de existir é se a gente deve tirar o glúten ou não da dieta da pessoa que recebeu o diagnóstico de autismo. Eu trouxe aqui alguns estudos para vocês e esse primeiro estudo que eu trouxe, ele mostra que realmente na pessoa com autismo, que aqui está em vermelhinho, eles têm uma produção maior de IgG em média, quando em contato com glúten, em relação a pessoas que não têm autismo. Aqui são os irmãos da criança com autismo ou outras pessoas com autismo que não são da mesma família. Então você veja que a produção de IgG, imunoglobulina G, contra a gliadina, ela é um pouco mais aumentada, de acordo com esse estudo, nas pessoas com diagnóstico de TEA. Agora, depois que a gente tira o glúten da dieta, isso aqui não normaliza automaticamente. Alguns estudos têm mostrado que essa normalização, tanto para anticorpos anti-gliadina, mas principalmente para anticorpo anti-endomísio, leva de 6 a 12 meses. Então, uma pessoa que tira, por exemplo, o glúten por 1 mês pode não ver melhorias nem em termos de sintomas gastrointestinais, nem em termos de sintomas extraintestinais, porque o período foi muito pequeno. Mas, considerando que é muito comum essa sensibilização com o consumo de glúten no autismo, o Conselho Nacional de Saúde tem um protocolo clínico e uma diretriz terapêutica em que ele diz: bom, nem toda pessoa com autismo vai ter questões relacionadas ao glúten, mas é importante que a gente faça análise. Precisamos entender o que está acontecendo, porque muitas vezes os sintomas não são gastrointestinais. Ela não vai ter constipação, por exemplo, mas ela pode ter outras questões por conta do excesso de glúten na dieta. Pode ter uma estatura mais baixa, ou anemia, ou uma tendência à desmineralização óssea, ou uma hipoplasia do esmalte dentário, com uma perda da coloração dos dentes, sintomas epiléticos, depressão, aumento das enzimas hepáticas, fraqueza, enfim, outras características que podem estar relacionadas às alergias alimentares e que não necessariamente vão se refletir no intestino. Esse estudo aqui, ele quis avaliar se a retirada de glúten e de caseína, que é uma das proteínas do leite,
melhoraria comportamento, padrão de sono e movimentos intestinais de crianças com autismo. Ele não encontrou melhorias nesse caso, nesse estudo publicado em 2015, mas foi um estudo bem pequenininho, apenas 14 crianças, e o período sem glúten e caseína foi de apenas 6 semanas. Então, um período muito curto quando a gente vê nos estudos que para melhoria desses sintomas, principalmente comportamentais, a exclusão precisa ser por um período bem maior. Então, outros estudos que fazem esse período maior, de pelo menos 6 meses, acabam encontrando muitas vezes resultados distintos. É claro que os autores discutem de que essa melhoria vai depender do estado inicial do intestino, se há permeabilidade aumentada ou não, se há aumento de zonulina, que é um marcador de desbiose intestinal, e quando há um aumento de zonulina, qual é a preocupação? Disso acabar refletindo numa modificação comportamental no autismo, porque a zonulina, ela vai fazer com que as conexões entre as células do intestino se desfaçam e as células do intestino fiquem mais separadas. Com isso, componentes que não foram bem digeridos da dieta podem cair na corrente sanguínea e acabar inflamando o corpo, e acabar gerando também uma permeabilidade cerebral, como acontece com aumento da permeabilidade intestinal. E isso vai gerar mais neuroinflamação e possivelmente modificação comportamental. Agora, o que os estudos têm visto muitas vezes é que essa retirada do glúten com melhoria comportamental, ela acontece mais quando a criança é mais novinha, 7 anos para baixo, do que quando a criança é mais velha. Apenas quando a retirada do glúten é feita por pelo menos 6 meses e é recuperada essa integridade intestinal, que a gente avalia com o exame de zonulina fecal. Essa zonulina fecal, ela foi descoberta pelo grupo de pesquisa do Dr. Alessio Fasano, que é um gastroenterologista pediátrico italiano, então vem de um país em que o consumo de glúten é alto, e ele não acreditava que nós deveríamos tirar glúten de todo mundo. Mas com as pesquisas deles, eles foram descobrindo que o glúten, especificamente a proteína do glúten chamada gliadina, contém partes dessa proteína que tem atividade citotóxica, então essa parte aqui vermelhinha da proteína gliadina, ela tem uma atividade tóxica para as células do intestino. Ela tem uma atividade também de modificação do sistema imune, que é essa parte verde da gliadina. Na gliadina você está vendo aqui os aminoácidos, tá? Uma cadeia de aminoácidos formando a proteína. Então, essa parte final aqui pode modificar a questão da imunidade. E essa parte azul toda da gliadina é uma parte que estimula a formação e liberação de zonulina, que é a proteína que vai influenciar nessa permeabilidade. Então, olha aqui esse exame de um paciente meu com autismo. A zonulina fecal, ela deveria ser menor do que 80, e ele está com uma zonulina fecal de 174. Então, existe algum fator que pode ser alimentar, fazendo com que essa zonulina seja liberada, e a partir do momento da liberação dessa zonulina, o intestino vai ficando mais permeável, as células vão se afastando mais, e isso pode causar realmente alterações inflamatórias em todo o organismo, inclusive no cérebro. Então, esse aqui é um pesquisador que quem gosta de estudar sobre o glúten, vale a pena seguir o Dr. Alessio Fasano, ele tem alguns já livros também publicados para um público leigo, inclusive em português, vou deixar o link abaixo para você também. E esse grupo de pesquisa agora, então, do Alessio Fasano, tem trabalhado com duas vertentes. Uma é se o glúten pode estar alterando a barreira intestinal e tendo repercussões no cérebro, inclusive não só no autismo, mas em várias desordens relacionadas ao sistema nervoso. Uma opção é excluir o glúten da dieta. E a outra opção, eles estão tentando desenvolver um medicamento que impeça com que partes desse glúten gerem a liberação de zonulina. É uma outra vertente de pesquisa desse grupo, mas ainda não temos esse tipo de medicamento disponível no mercado. É um medicamento que vai visar melhorar essa barreira intestinal para o intestino não deixar passar nada que não deva para a corrente sanguínea. Agora, além do glúten, o que é que pode aumentar essa permeabilidade intestinal? Diabetes, dislipidemias, ou seja, alteração da quantidade de gordura no plasma, inflamação por vários motivos, então a gente viu muita gente tendo Covid e tendo síndrome pós-Covid, diarreia, por conta dessa inflamação e dessa virose.
consumo muito alto de pesticidas, obesidade, a desbiose intestinal que pode ser gerada por outros fatores, como o uso de antibióticos, uso de outros medicamentos, inclusive medicamentos anti-inflamatórios, medicamentos psiquiátricos, baixo consumo de fibra, tudo isso é fator de risco para desbiose, infecções intestinais, queda de zinco, e o zinco é um nutriente muito importante para reparo de células, mas ele é muito consumido quando a gente tem uma doença. Então, se a criança ficou doente, o sistema imune dela acabou consumindo muito zinco e o intestino pode piorar. Ansiedade, sedentarismo, doenças autoimunes, asma, são todos fatores, deficiência de vitamina D, deficiência de ômega 3, que contribuem também para esse aumento da permeabilidade intestinal. É claro que a gente não pode dizer que foi o glúten que causou a desordem, nem sempre uma relação significa causalidade, e a gente tem pessoas com TEA diferentes, com diferentes apresentações, mas os estudos têm mostrado que a gente deve olhar, observar algumas questões. Então, eu posso ter uma pessoa com TEA, com estresse oxidativo aumentado, com dificuldade de metilação, com disfunção mitocondrial, com dificuldade de eliminação de metais tóxicos, com desbiose intestinal, com desregulação imune, assim por diante. Os exames genéticos estão nos ajudando a entender essas especificidades no TEA. Já que não há uma pessoa igual a outra, o que é que pode estar acontecendo? Esse aqui é o exame de uma pessoa que não tem TEA. E mesmo assim, essa pessoa pode ter alterações genéticas, no caso dessa pessoa, que fazem com que a metilação seja menos eficiente, que fazem com que a produção, por exemplo, de neurotransmissores seja menos eficiente, que faz com que essa pessoa tenha uma maior dificuldade de produção de alguns antioxidantes, como a glutationa, com que essa pessoa fique mais inflamada. Então, é isso que foi encontrado em relação a essa pessoa. Esse aqui é um exame de DNA de uma empresa chamada Transcepta, tá bom? Mas a gente poderia ter outra pessoa sem TEA, com diferentes características genéticas. Então, posso ter uma pessoa que não tem TEA e que ela tem uma tendência a fazer muita glicação, fazer diabetes, ou uma pessoa que tem tendência a maior alergia, tendo ou não TEA. E no TEA, a gente tem visto também essa grande variabilidade. Então, assim como eu tenho pacientes que fizeram esse exame da Transcepta e vem com muita alteração genética, essa pessoa vem aqui, ó, essa bolinha marcada na área vermelha, tendência alérgica muito grande, dificuldade de detoxificação, dificuldade de inflamação. Eu tenho outra pessoa com TEA que não tem nada disso, mas tem uma dificuldade na produção energética mitocondrial ou um estresse oxidativo muito aumentado. Então, são características a observar e que a gente tem que separar de pessoa para pessoa. Por exemplo, tanto no TEA quanto no TDAH, são dois transtornos do neurodesenvolvimento, nós podemos ter alterações genéticas relacionadas à metilação e transsulfuração. Então, a metilação é um tipo de reação química muito estudado para que a gente possa regular a expressão dos nossos genes. Na população brasileira, por exemplo, é muito comum o polimorfismo, a variação de um gene chamado MTHFR, que afeta o metabolismo da vitamina B9. E essa vitamina é muito importante como fornecedora de carbono para a produção de SAMe e para metilação, que posteriormente vai afetar a nossa produção de neurotransmissores, capacidade de eliminação de toxinas e assim por diante. Então, a Transcepta tem um painel bem completo que vai avaliar mais de 4.000 genes relacionados a várias características que pode estar impactando, por exemplo, o comportamento de uma pessoa no espectro autista. Esse QR Code aqui é o QR Code justamente dessa empresa, se você tiver vontade de conhecer um teste como esse. Esse teste é prescrito sempre por um profissional de saúde, tá? Ou nutricionista ou médico, precisa marcar uma consulta depois para fazer a prescrição e principalmente interpretação desses laudos, né? Como eu estava falando, o MTHFR, essa alteração genética, ela é muito comum. Além disso, a gente pode ter alteração de receptores para folato, que também vão afetar a capacidade de metilação dessas pessoas. E pessoas com alteração dessa capacidade de metilação, seja por carência de folato, que é a vitamina B9, seja por carência de outras vitaminas, como B12, ou por alterações genéticas
outras que afetem essa capacidade de metilação, vai fazer com que a gente tenha uma probabilidade maior, por exemplo, numa gestante, de ter um bebê com danos ao cromossomo, deleção de alguma parte de DNA mitocondrial. Pessoas que têm essas alterações têm uma tendência a encurtamento maior de telômero, então envelhecimento mais precoce, mais inflamação. E esse estudo aqui do lado, de 2013, ele mostrou maior tendência a pessoas com autismo terem, por exemplo, alterações para receptores de folato. Né? Então, eles têm mais anticorpos para esses receptores de folato. Isso faz com que ele vá ter uma dificuldade de metilação, não necessariamente porque não consegue absorver a vitamina B9 do alimento, ou não necessariamente porque não consegue colocar dentro da célula, mas porque muitas vezes esse sistema imune começa a ficar ativo demais e atacar esses receptores. E na falta da ligação da vitamina B9 com seus receptores, a gente tem uma diminuição das células T reguladoras. E quando a gente tem uma diminuição de células T reguladoras, a gente tem mais inflamação, inclusive inflamação mais severa. E aí isso pode estar gerando também uma neuroinflamação, por isso que a dieta ela precisa ter características mais anti-inflamatórias, e se a pessoa também tiver alteração de genes que afetam o estresse oxidativo, uma dieta com mais antioxidantes. Nós temos vários antioxidantes nas frutas, né? Na acerola, nas frutas cítricas em geral, em frutas alaranjadas que vão ter carotenoides, mas esse estudo aqui de 2018, ele avaliou a suplementação de coenzima Q10 em 90 crianças com TEA e foi avaliado se houve menor oxidação de componentes de gordura, como o malondialdeído, e maior atividade antioxidante após esse uso de suplementação. Foi uma suplementação que foi feita por um período de mais de 3 meses, 100 dias, nas quantidades de 30 a 60 miligramas. E o que eles viram? Não só redução do estresse oxidativo, não só redução da quantidade de radicais livres, diminuição de oxidação de gordura, mas eles viram que doses mais altas, de 60 miligramas, ajudaram também a melhorar sono, melhorar comportamento. O que eles não sabem é se, por exemplo, adultos teriam que usar quantidades ainda maiores. Provavelmente sim, por conta do peso corporal maior. Esse estudo foi feito com crianças especificamente. Existem grupos de pesquisa que tentaram entender o porquê desse estresse oxidativo poder ser mais aumentado no TEA. Um desses grupos avaliou a função mitocondrial. Então, nós temos mitocôndrias dentro de todas as células. Essas mitocôndrias são responsáveis pela produção de energia. Quanto mais ativa a célula, mais mitocôndria essa célula vai ter. Então, os nossos neurônios têm muita mitocôndria. E o que eles viram? Eles viram disfunções mitocondriais nas células do cérebro, não só no cerebelo, mas no córtex pré-frontal também. Então, eles viram, por exemplo, no cerebelo, menor atividade dos complexos mitocondriais 3 e 5 nas pessoas com TEA. E no córtex cerebral, viram menor atividade de todos os complexos mitocondriais nesses indivíduos com autismo. E isso vai ter efeito na plasticidade, na capacidade de plasticidade do cérebro. Se a gente tem muita disfunção nos complexos mitocondriais, nós vamos produzir menos superóxido dismutase, menos glutationa, que são enzimas muito importantes, por exemplo, para eliminação de toxinas no cérebro. Nós temos células especializadas no cérebro, células da micróglia, que vão fazer essa limpeza do cérebro. Por exemplo, existem estudos com Alzheimer mostrando que quando as células da micróglia não funcionam bem, não só o estresse oxidativo aumenta, mas o acúmulo de toxinas e o acúmulo também de proteínas com estrutura deformada, como a proteína beta-amiloide, que pode aumentar o risco de Alzheimer. Então, no autismo, nós temos que compensar isso, porque o cérebro é muito vulnerável. Apesar dele pesar só 2 quilos, ele consome 20% de toda a energia que nós temos disponível no organismo. E essa alta necessidade energética faz com que o cérebro capte muito oxigênio para conseguir formar bastante ATP, e essa captação de oxigênio elevada aumenta a produção de radicais livres. Só que ao mesmo tempo, o cérebro é muito rico em gordura, e essa quantidade elevada de radicais livres, ela pode levar a uma maior oxidação dessas gorduras, uma maior neuroinflamação.
E o cérebro tem uma superfície de membrana grande, né? Ele tem várias reentrâncias e ele é muito vulnerável também no TEA por outros motivos. Não só a questão da disfunção mitocondrial, mas porque o cérebro do autista parece ser mais sensível ao glutamato. O glutamato é um neurotransmissor excitatório, e quando a gente tem um excesso de glutamato, uma excitotoxicidade glutamatérgica, a gente pode ter uma diminuição da produção de BDNF, de fator neurotrófico derivado do cérebro, que vai levar a uma menor formação de sinapses, vai ter um efeito negativo na plasticidade cerebral. E isso associado a mecanismos de defesa antioxidantes mais modestos, por conta da queda de glutationa e de outras enzimas antioxidantes, a gente acaba tendo uma perda de suporte trófico do cérebro. Isso, então, se tiver associado a polimorfismo genético mais ainda, e se tiver associado a carência de nutrientes como zinco, como ômega 3, mais ainda. Existem, então, suplementos que são sugeridos para redução dessa excitotoxicidade glutamatérgica e do estresse oxidativo e de uma maior ativação da micróglia para que ela consiga fazer a defesa desse tecido. Agora, não precisamos trabalhar necessariamente apenas com suplementos. O ideal é que a dieta seja mais adequada possível. E esse estudo aqui, o que que ele fez? Ele suplementou cacau para crianças no espectro autista. Essas crianças receberam por 4 semanas 16 gramas de chocolate ao dia, com 70% de cacau, e foi observada uma redução na irritabilidade, na hiperatividade, uma melhoria da capacidade de comunicação, uma diminuição de comportamentos não usuais, melhoria na capacidade de autorregulação, pela inserção, então, de um alimento com alta capacidade antioxidante na dieta. Foi um estudo pequenininho, mas bem interessante, mostrando que a gente precisa variar mais a dieta com alimentos que sejam mais antioxidantes. E aí você pode colocar o que você quiser: limão, laranja, tangerina, o que você tiver acesso, mangaba, cajá, acerola, siriguela, dependendo da região do mundo em que você está e da disponibilidade desses alimentos, mirtilo, açaí, não é? Então, se a alimentação não cura o TEA, deixar correr solto também pode, e sem tratamento, aumentar as comorbidades, como resistência à insulina, esteatose hepática, neuroinflamação, maior oxidação de DNA, ataxias e problemas relacionados à marcha, desequilíbrios, desregulações imunes. Em relação à disfunção mitocondrial, sua avaliação é complicadíssima, mas a gente já tem exames de metabolômica com marcadores urinários para tentar identificar se existem prejuízos no funcionamento mitocondrial. Então, esse aqui é um estudo que mostra alterações desses marcadores mitocondriais, mostrando prejuízos no funcionamento da mitocôndria, e aí a gente corrige isso com uma dieta mais adequada e suplementação de alguns componentes, como coenzima Q10, magnésio, ácido lipóico ou outros. Esse tipo de exame ainda é um exame bem caro. Existem outros marcadores mais simples e mais baratos, não são marcadores exclusivos para a mitocôndria, mas que nos ajudam a entender um pouquinho o que está acontecendo, como a lactose desidrogenase, creatina quinase, coenzima Q10 e o próprio RDW, que aí esse todo mundo tem, que vem ali no hemograma, né? Então, um RDW muito alto em uma criança não anêmica está indicando ali que tem alguma coisa estranha acontecendo com essa mitocôndria, que é a nossa usina energética. Nós precisamos de muita mitocôndria para tudo no nosso organismo e também para incentivar essa plasticidade neuronal. E para que essa biogênese mitocondrial aconteça, nós podemos utilizar aí uma série de nutrientes para estimular vias metabólicas específicas que vão levar à transcrição de proteínas para fazer a biogênese mitocondrial, novas mitocôndrias, produção de novas mitocôndrias. E aí, você não precisa também suplementar tudo isso de uma vez. Então, existem estratégias, por exemplo, para estimular a PGC1-alfa nessa transcrição, né, que vai estimular essa transcrição, como coenzima Q10, vitamina D, bio-PQQ. Agora, tudo no nosso organismo tem um processo de saturação. Então, lembra, por exemplo, uma pessoa que não é anêmica e que está fazendo suplementação de ferro para manutenção apenas dos níveis de ferro, porque a ferritina começou a diminuir. Se a gente dá uma quantidade pequena de ferro, quase todo esse ferro é absorvido. Se você aumenta muito a quantidade de ferro, você vai estar absorvendo menos, porque você vai ter uma saturação dos transportadores, dos receptores, e você vai absorver menos.
já que você nem anêmico não estava. Aqui é a mesma coisa, se você começa a dar coenzima Q10, vitamina D, bio-PQQ, tudo junto, você pode saturar essa via. Então você não precisa fazer tudo junto, até porque tudo é muito caro, né? Então desses aqui, o mais barato vai ser a vitamina D. E eu quero estimular essa via, eu posso começar com vitamina D. Não preciso necessariamente começar com tudo junto. A mesma coisa a outra via aqui, a via do AMPK. Eu posso estimular com picolinato de cromo, berberina, curcumina, ácidos graxos. Eu preciso usar tudo de uma vez? Não, eu posso usar inclusive o açafrão, né, a curcuma, para ativar essa via. Não preciso estar necessariamente usando todos esses suplementos. Aí aqui tem o resveratrol, que é cetina, genisteína. Eu gosto muito do resveratrol, não preciso usar tudo isso de uma vez só também. Então, a gente pode otimizar a suplementação para que ela seja menos cara e mais eficiente. E você tendo mitocôndrias que funcionam melhor e que produzem menos radical livre enquanto produzem ATP, enquanto produzem energia, isso vai contribuir para a diminuição da neuroinflamação. O estresse oxidativo e a disfunção mitocondrial resultam na inibição dessa via aqui chamada JAK-STAT, que é a via Janus-quinase e a via de sinalização e ativação da transcrição, o STAT. Então, essa via JAK-STAT é uma via muito importante que está envolvida no processo de sinalização por citocinas e desempenha um papel na formação de células da glia no cérebro. Dentre essas células da glia, a gente tem os astrócitos, que vão nutrir os neurônios, a gente tem a micróglia, que são as células de defesa, nós temos as células que vão formar a bainha de mielina, os oligodendrócitos. Então, se eu tenho uma inibição dessa via, eu tenho uma alteração também em relação ao meu cérebro. E o que é que altera essa via? Excesso de mercúrio, estresse oxidativo, ou seja, muito radical livre, carência de vitamina D, disfunção mitocondrial. Isso pode levar, inclusive, à maior morte de neurônios. Esse estudo aqui coloca que a neuroinflamação pode atingir até 69% das pessoas com TEA. E onde começa essa neuroinflamação? É a genética que contribui para isso, é o intestino inflamado que contribui para isso, são as alergias não tratadas que contribuem para isso e para ativação imune, são as infecções de repetição. E aí a gente tem aqui uma revisão de 2020 que avaliou a suplementação de ômega 3 no TEA. Então, a genética é importante, contribui para a neuroinflamação, mas os fatores ambientais também são muito importantes e afetam o neurodesenvolvimento, principalmente nos primeiros 1000 dias de vida da criança, desde lá a gestação. Então, a gente tem a suplementação de ômega 3 rica em DHA, que ajuda a estimular BDNF. A gente ainda pode associar esse DHA a zinco para estimular ainda mais esse fator neurotrófico derivado do cérebro. Temos o EPA, que regula a neuroinflamação, e aí vai me dar um apoio, inclusive, nas terapias. A suplementação de 1000 mg de EPA aumenta a fosfatase alcalina intestinal, reduz lipopolissacarídeos bacterianos, reduz endotoxicemia metabólica, reduz processo inflamatório intestinal, reduz leaky gut, ajuda a corrigir esse intestino permeável, o que contribui também para a correção da permeabilidade aumentada da barreira hematoencefálica. Evitar também outras substâncias que inflamam, como alimentos industrializados ricos em glutamato. O glutamato é esse componente do alimento que é um ativador do sabor, né, e um conservante também. Ele não atravessa a barreira hematoencefálica se essa barreira hematoencefálica está íntegra. Mas se a gente tem um leaky brain, um cérebro permeável, a gente vai ter maior sensibilidade ao glutamato e isso pode contribuir para as alterações cognitivas observadas. A neuroinflamação também contribui para distúrbios do sono, que são inclusive muito comuns no autismo. 44 a 86% das famílias relatam que o seu parente no TEA tem alguma alteração do sono. A neuroinflamação, então, é um componente importante que contribui para isso, assim como mutações genéticas, intoxicação por metais pesados, excesso de flúor na dieta, estresse muito alto com aumento de cortisol, menor produção de melatonina, fora os fatores ambientais, né? Uma higiene do sono prejudicada. Existem testes genéticos que vão mostrar se a pessoa ela tem uma resposta maior ou menor com a melatonina, e a melatonina ela pode ser suplementada nas pessoas que têm uma resposta boa e um benefício alto, e ela no autismo é o suplemento que tem grau de evidência A,
de funcionamento, não só para indução do sono, mas também como uma substância redutora da neuroinflamação. Outra questão relacionada à neuroinflamação é justamente essa questão das alergias alimentares. E esse estudo aqui, feito com crianças autistas também, mostrou que a caseomorfina do leite, ela tem um efeito opioide no cérebro que pode aumentar a tolerância à dor. Então, imagina uma criança com muita estereotipia e que bate a cabecinha na parede. Se ela não está sentindo dor, ela pode bater cada vez mais para tentar se autorregular, até que ela se machuque, porque ela não está sentindo dor, então ela continua batendo. E essa caseomorfina, então, parece aumentar a tolerância no cérebro. Se o intestino está muito permeável, absorvendo muita proteína do leite, o cérebro muito permeável, será que isso pode estar contribuindo para alterações do neurodesenvolvimento? São muitas perguntas que a gente tem nessa área de nutrição, porque é uma ciência muito nova e temos poucas pesquisas ainda na área, então é muito gratificante quando aparecem novos estudos e quando outras pessoas também começam a se engajar nesses outros estudos. Eu agradeço muito ao Instituto IEPSIS, que é meu parceiro sempre nessas pesquisas, nos estudos, nos cursos. Agradeço principalmente a diretora do IEPSIS, a Emília Gama, minha parceirona nessa área, e espero que tenha sido útil essa palestra para vocês. Se vocês quiserem aprender mais sobre nutrição no autismo, eu tenho um curso online e vou deixar abaixo para você o link para acesso.